Boa noite a todos. Agradeço por vocês estarem aqui presentes, onlinemente, mas presentes. Foram várias pessoas que se inscreveram para estar aqui hoje. Várias pessoas confirmaram, né? Foram mais de 50 pessoas confirmadas, né? Inscritas, então, passou de 100. Confirmadas foram mais de 50. Sintam-se à vontade de escrever aqui no bate-papo, né? No chat. Eu queria iniciar com uma afirmação, né? Eu sei que está escrito aí um pouco forte, né? Tudo que você não aprendeu na graduação sobre análise estrutural, do zero ao avançado no software F2. Esse foi o tema do nosso webinário, né? E eu entendo que muitas das vezes essa frase possa parecer um pouco forte, né? Poxa, que não aprendeu na graduação, a gente não aprende tudo na graduação? Calma lá. Calma lá. E análise estrutural do zero ao avançado no software, F2, é forte, pessoal. Eu sei que essa frase é forte, mas, apesar dela ser, digamos assim, forte, a gente tem que entender que ela é verdadeira, tá? Por que isso? Porque o que acontece, né? Eu sou professor, né? Vocês devem saber, alguns até são meus alunos ou já foram meus alunos. Mas o que de fato a gente aprende na graduação? Assim, em 99% das instituições. Isso não é uma crítica, é uma constatação, que fique bem claro isso. A gente faz muito cálculo à mão, né? Então, por exemplo, a disciplina lá de mecânica, resistência, etc., teoria, sistemas estruturais, a gente aprende a fazer cálculos à mão. Esses cálculos, muitas das vezes, eu percebo isso, que o aluno, ele não, às vezes, nem entende o motivo dele estar fazendo determinado cálculo. Às vezes ele faz cálculo de 2 páginas e você não entende. Vamos guardar essa informação, tá? Vamos guardar essa informação. Eu sei da importância desses cálculos, afinal eu ensino todos eles. Eu ensino todos esses cálculos. Então, não achem que eu estou desmerecendo ou minimizando. Pelo contrário, eu sei da importância que é você, como futuro profissional ou já profissional, tem alguns que já são profissionais, que já atuam, sei da importância de tudo isso. Tá? Porém, para você ser um profissional melhor, para você galgar uma atuação profissional melhor, seja esta atuação, seja ela como construtor, que você queira vir a ser, seja ela como um orçamentista, seja ela como um projetista, tá? Porque não é só o projetista, não é só o calculista que ele precisa da análise estrutural. A gente tem essa ideia de quem precisa da análise estrutural é o calculista. Não, o construtor precisa também. Você precisa saber de estruturas, você precisa entender de estruturas, da análise estrutural, para que você possa construir de maneira correta, certo? Até para orçar, você também precisa saber. Então, esse processo que é feito, às vezes ele gera um pouco de déficit, que a gente já vai conversar sobre isso, tá? A análise estrutural, de certo modo, ela precisa ser mais intuitiva. Como assim mais intuitiva? Mais intuitiva no seguinte processo. A gente não precisa, por exemplo, para fazer algumas constatações, ter que fazer um cálculo imenso para isso, né? A gente precisa daquilo, por exemplo, na sala de aula, para que você possa provar matematicamente, fisicamente, até porque você está num processo de aprendizagem. Mas no dia a dia, muitas das vezes a gente precisa de algo mais intuitivo, de algo mais direto, algo que seja mais visual, você consiga olhar e consiga imaginar como aquela estrutura se comporta. E com o cálculo feito à mão, muitas das vezes, você não tem essa proficiência, você não consegue ter esta proficiência, tá? Em relação ao F2, ele me ajudou nas minhas aulas. É curioso isso, porque eu só fui aprender o F2 depois que eu me graduei, né? Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, antes, na minha graduação, eu tive contato com outros softwares, inclusive, né? Mas com o F2 após a minha graduação. E ele me ajudou no processo das minhas aulas, tá? E
E outra coisa que eu percebi para algumas turmas que eu ensinei o F2, que ela deu mais segurança ao aluno. Então, por exemplo, ensinar o processo à mão e logo em seguida ensinar o F2, eu percebi que o aluno se sentia mais seguro. Porque uma coisa vai acontecer com você. Se você ainda não é formado, uma coisa vai acontecer com você após formado. Você pode ter certeza. Insegurança. Você vai ficar muito inseguro para tomar decisões. Seja uma decisão construtiva, né? Será que se eu fizer desta forma ou desta forma, será que vai dar problema? Vai dar prejuízo? Decisão projetual, se eu usar tal jeito, se eu usar tal coisa, será que isso vai dar problema no futuro? Será que vai trincar, vai rachar, vai cair? Esta insegurança, ela vai existir. Se alguém já for formado aqui, deve saber do que eu estou falando. Né? Na hora de tomar uma decisão, você vai ter uma insegurança. É normal essa insegurança. Essa insegurança mostra que você é uma pessoa prudente. Por que é uma pessoa prudente? Porque você está pensando no futuro. Tá? Você está pensando no futuro. O que pode acontecer com esta minha atitude? Você está preocupado com o seu próximo. Porém, mesmo com esta insegurança, você tem que tomar uma decisão. E essa decisão, ela precisa ser pautada em conhecimento técnico. Conhecimento técnico e experiência. Só que quando a gente sai da graduação, a gente não tem muita experiência. A menos que você tenha feito alguns estágios, muitos estágios, bons estágios, você sai com um pouco mais de experiência. Mas muitas das vezes essa não é a realidade. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é justamente a afirmação anterior, que ela é verdadeira e que ela pode ser, sim, mudada. Tá? Ela pode ser, sim, modificada para melhor. Tá? Para melhor. Eu, de certa forma, eu já estive no lugar de vocês, eu já passei, né? Eu já tive essa insegurança, eu já estive na sala de aula. Tá? Eu já vi as disciplinas de estruturas como aluno. Hoje eu estou como professor, né? Como professor, como projetista, como construtor. E eu lembro das minhas dificuldades naquela época. Tá? Eu lembro das minhas dificuldades. Eu lembro das dúvidas que eu perguntava ao professor. Eu lembro uma vez que foi muito... Essa me marcou. Foi eu perguntando, eu estava na disciplina de mecânica. Para alguns é estática, né? Mecânica estática, depende de onde você está se graduando. E eu perguntei para o professor, para que são esses diagramas que nós estamos fazendo? Isso, depois dele já ter ensinado, a gente já está falando bastante, era o diagrama de esforço cortante de momento fletor. Ele virou para mim e falou, isso aqui é para, no futuro, você vai usar para dimensionar a sua estrutura. Aí eu fiquei com aquilo, mas uma resposta muito vaga. Eu fiquei com aquela dúvida, porque ele não me explicou primeiro o que era. Eu sabia calcular perfeitamente, mas eu não sabia o motivo do porquê que eu estava utilizando aquilo. E toda disciplina me gerava dúvidas. Né? Eu sempre via uma outra disciplina, isso ia aumentando a minha vontade, eu tinha mais dificuldades, ao mesmo tempo ia aumentando a minha estima pela área de estruturas. E essa estima foi tanto, eu sempre considerei estruturas uma área não fácil, uma área difícil. Porém, eu sempre tive isso comigo, quanto mais difícil eram as coisas, mais aquilo me encantava, porque mais eu queria buscar informação. Então, eu me formei, né? Pós-formado, eu pensei, não, eu preciso aprender mais sobre estruturas. Né? E já na graduação, eu já dava aula, já ministrava aula sobre estruturas. Não em faculdade, logicamente, mas eu ministrava aula particular. Para quem estava na graduação, já ministrava aula particular. Para quem estava pensando, às vezes a pessoa estava fazendo concurso público, queria estudar estruturas, né? E eu já ministrava aula na área de estruturas desde a graduação. Aí eu fui fazer o mestrado em estruturas na PUC do Rio, não sei se tem alguém aqui que é do Rio, e neste mestrado eu aprendi mais sobre estruturas, eu mergulhei profundamente no conhecimento sobre estrutura, voltei para ministrar aula. E aí eu comecei a reproduzir o que os meus professores me ensinaram, da forma que me ensinaram. E eu comecei a ver dificuldades. Eu comecei a pegar várias cadeiras de disciplina na área de estruturas, várias. Para ser bem sincero, eu peguei todas as cadeiras já. Né? Hoje, atualmente, 2021, eu já ministrei todas as disciplinas na área de estruturas, inclusive para arquitetura também.
E eu comecei a ver as dificuldades que o aluno saía de uma disciplina e ele levava essa dificuldade, às vezes, para uma disciplina, 2 disciplinas de semestre depois ou antes. Eu comecei a constatar isso. Porque, às vezes, eu pegava a mesma turma, né? A turma saía, por exemplo, de mecânica e ia para resistência. Eu pegava essa mesma turma nessas 2 disciplinas. Às vezes, era teoria 1 e teoria 2. Então, eu comecei a notar o que gerava essas dúvidas no aluno. E por que ele ia com essas dúvidas? E eu comecei a mapear isso. Um dos fatores é o déficit em matemática. Então, eu tinha que voltar para poder ver o processo matemático, físico. Agora, o principal, e esse estalo eu tive principalmente quando comecei a ministrar para arquitetura, as disciplinas de estruturas para arquitetura, o principal foi quando eu não conseguia enxergar aquele cálculo que ele estava fazendo à mão, ele não conseguia enxergar aquilo na vida real. Ele não conseguia entender o que é aquela equação diferencial de segundo grau que eu utilizo para integrar 2 vezes para dar a flecha. E essa dificuldade eu comecei a perceber que era algo visual do aluno. E nós, como professores, às vezes temos uma limitação. Olha que interessante. A nossa limitação é desenho, imagem. A gente tem que buscar isso para poder passar para vocês. Então, essa minha história, desde a graduação até os dias de hoje, foi uma construção de conhecimentos que eu venho tendo e eu tento não reproduzir os erros que eu tive e melhorar o processo que eu tenho hoje em dia. Tá? Então, eu lembro que no início que eu comecei a ministrar aula, eu percebo hoje em dia a minha evolução. Claro que a gente sempre tem ainda que melhorar, mas essa busca continua sendo muito forte. Ainda na graduação, eu fiz um curso, como eu falei para vocês, eu tive um contato eu tive um curso que eu fiz do software Aviwin. Não sei se vocês conhecem o software Aviwin. Só que assim, eu aprendi mais a mexer, mas não sabia muito bem interpretar, fazer as análises, né? Era apertar botão, fazer aqui, ainda na época da graduação. Se eu não me engano, o curso foi R$60, que eu acho que é algo hoje em dia, né? Fazendo a correção, só de formado eu já tenho 10 anos de formado. Eu acho que hoje em dia tá para mais de R$100. Na época foi R$60, né? Por conta da desvalorização e tal do dinheiro. Ele acaba perdendo o poder de compra, tá? Então este é um pouco da minha história, né? Como foi que eu comecei a ministrar. Eu já comecei a ministrar aula desde a época da graduação, como eu mencionei, e até os meus colegas, né, me recomendavam. Isso era interessante, tá? A missão de professor ela é curiosa, ela é interessante, porque a gente acaba pegando os nossos erros do passado, o que a gente cometeu, e a cada dia tenta melhorar, cada dia tenta deixar de maneira mais redonda, mais apresentado, mais digestivo, né, pro aluno, tá? E aí o que eu percebi? Quando eu conheci o F2 já no mestrado, porque o F2 ele foi desenvolvido, não sei se vocês conhecem a história do F2, mas ele foi desenvolvido por um professor, o Luiz Fernando Marta, que foi meu professor de mestrado, um dos meus professores no mestrado lá na PUC do Rio. E eu conheci o F2 lá. Comecei a mexer um pouco e tal, aprendi um pouco, mas não me aprofundei. Porque tem as disciplinas, tem a tese, tem a dissertação, perdão, tese é para o doutorado, tem a dissertação do mestrado, acabei não me aprofundando. Quando voltei a ministrar aula, quando voltei para ministrar aula, eu também não aprofundei. Mexia, manuseava, mas ainda não via ele como uma ferramenta de aprendizado. Tá? Não via ele como uma ferramenta de aprendizado. Quando eu comecei a introduzi-lo aos poucos, em algumas disciplinas, como teste, né? Porque não tem como a gente introduzir massivamente, senão a gente acaba não ministrando, eu como professor, acabo não ministrando o conteúdo da disciplina. Então, eu me introduzia como teste, principalmente na disciplina de teoria e teoria 2, mas ela pode ser implementada em qualquer disciplina, tá? Até porque eu ministrei, eu fiz em teste também mecânica, fiz teste em concreto armado. Essa implementação
do F2 nas disciplinas. E eu comecei a ver que o aluno ele começava a enxergar algo que antes ele não enxergava. Ele começava a ver a análise estrutural de forma mais intuitiva. Por quê? Porque lá no F2 é muito visual. Você tem as ferramentas, você tem a técnica, você precisa sim saber um pouco da técnica para poder colocar a ferramenta certa no local certo. E nesta interação, o aluno se sentia mais confiante nas suas estruturas. Foi aí que eu comecei a mergulhar mais no F2, comecei a fazer mais análises mostrando em sala de aula, mas sempre com uma limitação de tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas há algumas semanas, né, um mês, alguns meses, eu iniciei um curso, um mini curso de F2, tá? Iniciei um mini curso de F2, tempo ilimitado, como sempre, né? Este curso, todo mundo saiu de lá praticamente com a sensação, poxa, queremos mais. Todos saíram desse mini curso com essa sensação, que queriam mais. E dá para ter mais, porque o F2 ele tem muitas coisas. Eu não sei se vocês me acompanham nas minhas páginas, por exemplo, no meu YouTube, no meu Instagram, mas, por exemplo, no meu YouTube, toda semana eu estou modelando duas estruturas diferentes. E são bem variadas. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês que vocês possam entender a potencialidade da ferramenta que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, o jeito atual, ele não funciona 100%. Qual é o jeito atual? É você aprender apenas a mão, tá? Você aprender apenas a mão. Aprender apenas a calcular a mão. Ele é fundamental, ele é importante. Só que ele não vai lhe dar, talvez, o que você esteja procurando. Ele não vai lhe dar o que você esteja procurando. Porque o cálculo à mão, ele tem algumas limitações, né? Primeiro, que o nosso cérebro é seletivo. Vocês sabem que o cérebro de vocês é seletivo. Quem nunca passou de um semestre para outro, esquece o cálculo, todo o cálculo, né? Não lembra mais. Acabou a teoria, a disciplina de teoria no outro semestre não se lembra mais como é que é o método dos nós. Aí eu não lembro mais, professor. Né? Isso é normal. Por que isso é normal? Esse processo é normal porque o nosso cérebro, ele retém aquilo que a gente está constantemente utilizando. E o que não está, ele esquece. Então, o processo do cálculo à mão, ele é importante para quê? Para que você possa ter provas matemáticas de que o método, por exemplo, utilizando o método dos nós, ele é válido. Porém, o método dos nós, você sabe, uma treliça muito grande, ela é muito trabalhosa. É muito trabalhosa, você acaba perdendo muito tempo, tá? Fazendo. E você esquece também. É normal, é natural isso. Tá? Você esquece de um semestre para o outro. Você esquece. Outra coisa, você não vê aplicabilidade. Por que você não vê aplicabilidade? Porque se você for utilizá-lo em uma estrutura muito complexa, ele acaba não sendo viável. Mas tem o método das seções. Mesmo processo. É o mesmo processo. O método das seções ele também dá trabalho, porque você vai querer calcular os esforços em todas as suas barras, por exemplo, da sua treliça. E aí ele acaba ficando também inviável quando você tem treliças muito complexas. E aí eu não estou nem falando de estruturas hiperestáticas, que envolve estruturas hiperestáticas, começa a ficar mais e mais complexo o processo. Então, o método ele não é 100% eficaz. Se você quiser fazer a deformada da estrutura, mas aí é só usar o princípio dos trabalhos virtuais, o teorema de Castigliano, você consegue calcular a deformada na estrutura, você consegue calcular o deslocamento nodal. Mas como é que calcula a deformada de uma treliça relativamente grande? Imagina fazer o princípio dos trabalhos virtuais ou um outro método que você tenha aprendido aí. Nó por nó, dá um trabalho. Ele é importante. Mas, no seu futuro profissional, você vai precisar de algo a mais. Tá? Aqui eu trouxe alguns cálculos. Esses cálculos aqui eu peguei apenas para efeito ilustrativo, que é o que eu utilizo em sala de aula. Então, você percebe aí que para eu poder justificar determinados cálculos, eu preciso fazer muitos desenhos, né? Olha, por exemplo, que eu estou utilizando o método das seções num pórtico, eu preciso fazer muitos desenhos
é força para cá, força para lá, e desenha vetor para cá, vetor para lá, para que o cálculo não fique um cálculo seco, bruto, senão fica muito mais difícil de ser compreendido e entendido. Tá? Aqui é um exemplo em relação ao pórtico, né? Em relação ao pórtico, a gente poderia pegar um outro exemplo, por exemplo, o método dos nós em uma treliça. Mesma coisa, ó. Aqui é uma treliça simples, né? Tem 1, 2, 3, 4 nós. 4 nós é uma treliça bem simples. Mas também eu preciso, ó, no método dos nós, eu preciso utilizar o quê? Imagens, vetores, preciso desenhar alguma coisa, porque senão o cálculo ele fica muito seco, fica muito difícil para que você possa compreender. Tá? E esse método é exclusivamente para quê? Para calcular os esforços na barra. Se eu quiser calcular, por exemplo, você acaba de fazer todo esse cálculo aqui. Aí eu digo, olha, isso para esta força aqui, mas se fosse uma outra força, tem que calcular tudo de novo. Calcula tudo de novo. Neste nó D aqui, na verdade está atuando esta carga na vertical e uma carga na horizontal. Refaz o cálculo tudo de novo. E faz de novo e dá um trabalho. Né? Calcula as reações. Tá? A geometria mudou. Mudou a geometria. Tá? O projetista, o calculista mudou. Não é esta inclinação, é outra inclinação. Muda aqui e faz o cálculo de novo. Isso para uma estrutura relativamente simples, como eu estou mencionando aqui para vocês. Tá? Uma estrutura complexa, com mais barras, por exemplo, este processo ele é mais demorado ainda. Chega até a ser inviável, muitas das vezes, por conta do grau de complexidade que nós acabamos tendo devido à quantidade de variáveis que aparecem no sistema. Tá? Devido à quantidade de variáveis que aparecem no sistema. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, basicamente, para ilustrar como é que é o jeito que você costuma fazer. Tá? Atualmente no seu processo. Aqui um outro processo, aqui, por exemplo, aqui já é linhas de influência. Né? Então, você nota aqui eu tenho um determinado trem tipo. Tá? Então, sempre você percebe que para você compreender, precisa ser algo visual. Você precisa estar desenhando isso. Muitas das vezes o desenho não fica tão bonitinho aqui como eu estou mostrando para vocês. Esse desenho aqui foi o que eu desenvolvi. Eu desenvolvo em sala de aula para que fique mais bem ilustrado. Mas às vezes, né, no quadro, acaba não ficando tão bonito, acaba não ficando em escala. E aí o processo de aprendizagem ele é mais difícil por conta da visualização. Só que eu falei para vocês que a análise estrutural ela tem que ser intuitiva. Quanto mais intuitiva, melhor. Só que para ser intuitivo, você precisa imaginar. Só que para você imaginar algo, você precisa ter visualizado algo. Porque se você não visualizou, você não consegue imaginar aquilo. Porque o que é a imaginação? É uma imagem em ação. Tá? É uma imagem em ação. Então, por exemplo, quem nasce... as pessoas que nascem cega, por exemplo, nunca enxergaram nada, elas não conseguem visualizar imagens. Tá? Ela não consegue. A mesma coisa no processo de análise estrutural. Você precisa, para ser intuitiva, você precisa visualizar algo. Né? Tem até um conto, não sei se é verdade, mas eu sempre ouvi isso, do descobrimento do Brasil, que os índios eles demoraram para enxergar as caravelas chegando no mar, né? Porque eles nunca tinham visto algo como as caravelas. Então, o cérebro deles não conseguiu associar aquela imagem que eles estavam vendo a nada parecido. Então, eles tiveram que ficar olhando um tempo por horizonte para o cérebro começar a assimilar aquilo. E algo parecido funciona na análise estrutural. Agora, como é que você vai fazer algo que seja mais ágil, mais prático? À mão, né? À mão. Aqui, ó, também, como eu falei, é uma estrutura, uma viga biapoiada, um trem tipo simples. Mas se eu coloco um trem tipo mais complexo aqui, uma carga distribuída, um trem tipo, né? Para quem ainda não viu Teoria das Estruturas 2, ou
para quem ainda não viu a disciplina de pontes, trem tipo são carros, são cargas móveis que você coloca para passar em um determinado local. Não necessariamente só em pontes, tá? Não necessariamente só em pontes. Tá? Você pode ter galpões industriais onde você tem a movimentação de cargas móveis. Mas geralmente o trem tipo a gente utiliza em pontes, né? Que nós estamos simulando um veículo andando ao longo de uma estrutura. Tá? Diferente de uma carga estática, que você coloca lá os vetores, as forças distribuídas, as cargas concentradas, e você chega num diagrama de esforço cortante, momento fletor, esforço normal fixo. Carga móvel não. Dependendo onde essa estrutura está andando, dependendo de onde ela está localizada, ela vai provocar determinados esforços naquele ponto que você está estudando. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui é um jeito mais eficiente. É o jeito que eu falei agora há pouco para vocês. É como é que a gente pode mesclar esse processo que a gente acabou de ver agora, desses cálculos, que são importantíssimos, tá? Com o F2. Aí vem o grande lance, tá? da análise estrutural. Tá? De fato, né? O que você faz no F2? Para quem não conhece, tem gente que veio hoje para cá e não sabe o que é o F2. O F2 é um software livre desenvolvido lá na PUC-Rio pelo professor Luiz Fernando Marta. O que ele faz? Ele faz modelos. O que é modelagem em estruturas? A modelagem, muitas das vezes, não é uma disciplina que você aprende na graduação. Algumas graduações têm a disciplina de modelagem, outras graduações não. A grande maioria não tem a disciplina de modelagem, tá? Eu fiz uma disciplina de modelagem, mas no mestrado. O que é a modelagem? Modelagem é você criar um modelo da estrutura real no computador. Isso é modelagem. Existem várias formas de você fazer um modelo. Tá? Um modelo estrutural no computador. Existem vários softwares para isso. Né? Eu já aprendi vários softwares isso. E um deles é o F2. Por que eu bato muito na tecla do F2? Né? Eu já vou entrar mais nesses critérios, mas primeiro porque ele é gratuito e simples de manusear. Tá? Então, o F2 ele faz modelos. Ora, quão interessante seria para você estar fazendo um cálculo de 3 folhas e depois pegar aquela estrutura que você está desenvolvendo e jogar no F2. O cálculo que você demorou, talvez, até às vezes 1 hora para fazer essa mesma estrutura em 10 minutos e comparar o que você acabou de fazer à mão, bater com o valor que o F2 ele está lhe dando. E você poder dizer, olha, aqui eu errei. Por que eu errei aqui? Aí você volta naquele ponto específico. É fantástico isso. Tá? É fantástico. É algo muito acessível que você pode utilizar, né? Na sua casa, na sua faculdade. E outra coisa, é mais difícil de você esquecer. Tá? É um processo mais difícil de você esquecer, porque ele é mais intuitivo. Então, por exemplo, você aprendeu o cálculo, consegue provar o cálculo, consegue fazer a mesma estrutura no F2. Passou de semestre, você consegue assimilar muito melhor aquele conteúdo porque você utilizou o F2. Tá? Aquilo fica mais fixo na sua cabeça. Peraí, eu estou calculando a flecha. Então, a flecha máxima aqui deu tanto. Você vai lá no F2 e bate, é tanto. Ora, mas utilizando a condição de contorno tal, então a condição de contorno tal mostra que a rotação, por exemplo, no engaste é nulo. Deixa eu olhar aqui no F2. É nulo mesmo. Olha. Então, você começa a ver as coisas de ângulos diferentes. O mesmo processo que você está fazendo de aprendizagem, você vê de ângulos diferentes. Isso é fenomenal, isso é fantástico. Tá? E acaba que a sua estrutura, a sua análise, perdão, ela fica mais completa. Tá? Porque ela vale para uma estrutura simples, como uma viga biapoiada com uma carga concentrada no meio, até uma estrutura mais complexa. Vou mostrar para vocês algumas estruturas complexas e dá para ficar até mais complexas no F2.
Se você for fazer à mão, já começa a ficar um pouco mais penoso. Começa a ficar um pouco mais penoso, tá? Eu sei porque a gente desenvolve, né, em sala de aula, estes cálculos. Então, por exemplo, um arco, tá? Um arco como este aqui, desenvolvido no F2, tá? Uma carga distribuída, certo? Ah, eu estou analisando com uma carga distribuída. Essa carga distribuída aqui é só em relação ao peso próprio da estrutura. Quero agora incrementar aqui, além da carga do peso próprio, eu quero incrementar uma carga de vento. Eu quero aumentar essa carga, eu quero considerar uma carga lateral. Eu quero considerar um recalque nessa minha fundação, pode ser também, né? Um recalque. Eu quero mudar um pouco a geometria, eu quero diminuir esta altura. Tá? Então, você consegue com o F2 fazer todo esse processo. Depois de já ter feito a modelagem, você consegue fazer modificações de maneira muito mais simples do que se você fosse fazer à mão. Certo? Do que você fosse fazer à mão. Um outro exemplo aqui, né? Aqui, olha, uma estrutura de pórtico com esse foguinho aqui é variação de temperatura. Então, você coloca aqui a variação de temperatura. E aí você consegue ver a deformação. Se você fosse fazer isso aqui à mão, dá para fazer? Dá. Mas é um pouco trabalhoso. Tá? É um pouco trabalhoso. E nesse caso aqui, eu considerei a minha barra, a minha viga, a minha barra horizontal como rígida. Dá para eu considerar isso. Ou seja, eu não quero considerar a flexibilidade daquela minha estrutura. Eu consigo modelar isso no F2. Mas eu quero considerar esta flexibilidade. Então, eu vou lá e considero. Então, eu fico à vontade de fazer modificações e fazer possíveis testes. Neste caso, olha, eu considerei aqui, tá vendo? Olha, eu considerei a mesma variação de temperatura, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Mas se eu quisesse considerar diferente, porque pode ter uma situação, por exemplo, que você possa estar trabalhando numa indústria onde a variação de temperatura é muito grande. Fora pode fazer, por exemplo, muito frio e dentro pode ser muito calor. Ou o contrário, um frigorífico dentro muito frio e fora muito calor. E aí você consegue modelar isso no F2. E a deformada vai dar diferente do que se fosse a temperaturas iguais dentro e fora. Então isso é fantástico você fazer. Estou mostrando já estruturas mais complexas, né? Agora uma estrutura mais simples, porém uma estrutura de pórtico. Né? Esse pórtico aqui é um pórtico de um galpão. Tá? Neste caso aqui, este galpão, a viga principal dele é uma viga de alma cheia. Tá? Uma viga de alma cheia. Consequentemente, eu tive que considerar aqui, olha, o pilar com essa viga principal, uma ligação rígida para ser de pórtico. Se eu tivesse considerado rotulado aqui, eu ia ter que meter um tirante. Tá? E aí eu ia ter que considerar. Aqui é considerando carga de vento. Então, a carga de vento está vindo aqui, olha, do lado esquerdo para o direito. Então, você percebe, olha, que ele empurra a sua estrutura da esquerda para a direita e o vento, olha, atuando de baixo para cima. Só que o vento, ele é uma carga, digamos assim, que a gente chama de carga seguidora. Ele atua perpendicular à sua estrutura. Então, tem como eu modelar isso no F2. Certo? Ou seja, 90 graus. Eu posso deixar esse vento na vertical perfeitamente, né? Eu posso deixar ele na vertical, assim como eu posso deixá-lo ele perpendicular. Então, uma carga distribuída aqui advindo da carga de vento. Então, eu posso fazer estas alterações dentro da minha estrutura, considerando esta carga de vento. Aqui, né, uma outra estrutura onde eu tenho engastamento parcial, então são pavimentos, né? Térreo, primeiro, segundo pavimento. Então eu tenho as minhas vigas, os meus pilares. E neste caso aqui a modelagem foi feita somente considerando uma carga distribuída, duas cargas distribuídas aqui. Significa dizer o quê? Que bem aqui, olha, eu tenho uma laje, tá? Nesse pedaço onde tem a carga menor aqui eu tenho uma laje. Essa laje está jogando uma determinada carga distribuída, porque a laje ela joga a carga distribuída para a viga onde ela está apoiando com uma carga linear. Então essa carga linear está sendo representada aqui. Esta outra laje, por ser maior, provavelmente ela joga mais carga, até por causa do peso próprio dela é maior. E bem aqui neste nó, o que eu estou representando aqui? Uma viga apoiada em outra viga. Quando uma viga apoia em outra viga, quem está sendo o vínculo dessa viga que está sendo apoiada são as outras duas vigas.
E como é que ela joga essa carga para as vigas? Através de uma carga concentrada. E eu consigo representar isso aqui no F2. Tá? Neste caso aqui foi representado apenas para esse primeiro pavimento aqui. Eu poderia ter colocado tranquilamente no segundo pavimento, no térreo, né? Poderia estar considerando uma carga de vento, só que como a estrutura aqui é relativamente a estrutura de concreto, né? Olha aqui, concreto armado, eu considerei aqui ela como uma estrutura de concreto armado e pequena, o vento não foi considerado, né? Interessante que até outro dia eu estava analisando um galpão que está sendo feito lá na faculdade, onde eu ministro aula, e aí um outro professor falou, né, eles vão construir um galpão metálico, um outro professor falou, Alexandre, isso aí no F2 faz rapidinho. Eu falei, pior que faz. Apesar do galpão ser uma estrutura tridimensional, você considera ele como uma estrutura composta de vários elementos planos. Então, o que é, de fato, algo tridimensional? Ele é composto por infinitos planos. E o galpão, o plano dele é justamente aquele pórtico principal. Seria isso aqui, ó. O pórtico principal. Então, você tem esse pórtico principal, vários na frente, vários atrás. E esta composição é que forma o tridimensional. Mas tudo que é tridimensional, você consegue analisar de forma bidimensional. Inclusive a laje. Quem já fez concreto armado aí deve ter percebido, quando você calcula, você calcula as reações, por exemplo, que vão para as vigas, você calcula primeiro em uma direção X, depois uma direção Y. E a laje é um elemento, né, que tem a profundidade e a largura bem preponderantes, tá? Olha aqui, esse exemplo aqui. O que é isso, professor? É um pilar? Não, não é um pilar, é uma estaca. Esta modelagem aqui que eu fiz é de uma estaca de fundação, tá? O que acontece numa estaca de fundação? Você tem a carga que chega na ponta dessa estaca em cima. Essa estaca, ela está enterrada no solo, então esse solo, ele provoca uma carga lateral, como se fosse uma carga quase de estrangulamento, né? Só que essa carga lateral, ela é contínua em toda a barra. E essa estaca, ela chega em um terreno, lá no final, ó, em um terreno rígido. E esta rigidez, eu considerei como um vínculo, um engaste aqui. Tá? Como um engaste. E aqui, olha, no F2 eu considerei uma carga distribuída, só que no mesmo sentido da estaca. Mas alguém pode se perguntar, professor, mas ela está somente do lado esquerdo. Não. Visualmente, o F2 desenhou ela no lado esquerdo, mas na verdade ela está atuando nos dois lados, nos dois sentidos. Na verdade, ela está atuando ao redor de toda esta estaca. Então, inclusive, isso a gente pode modelar. Eu podia trazer vários outros modelos aqui para vocês, tá? Vários outros modelos que eu acabo desenvolvendo, acabo calculando, fazendo a análise estrutural em cima do F2. E você consegue perceber que ele dá várias respostas para a gente. Uma delas são os esforços externos, que é importante para o equilíbrio da sua estrutura, o equilíbrio global da sua estrutura. Ele também dá os esforços internos. Por que é importante os esforços internos? Porque com os esforços internos, você consegue, mais adiante, poder calcular o quanto aquela estrutura, como é que você vai dimensionar aquela estrutura. Então, os esforços internos são fundamentais. Outro processo também é a deformada. Por quê? Porque você precisa saber se aquela estrutura não está se deformando. Às vezes, já a estrutura está aguentando, firme e forte lá. Mas ela está se deformando tanto que essa deformação acaba sendo prejudicial, no sentido, inclusive, do conforto. Né? Inclusive, em relação ao conforto que a pessoa vai ter ao adentrar aquela estrutura. Tá? E isso que eu mostrei para vocês são para cargas estáticas. Mas nós podemos fazer para cargas móveis também. Certo? Nós podemos fazer para cargas móveis. E, inclusive, a gente pode fazer a combinação na estrutura
da carga estática à carga móvel, quando a gente trabalha com as envoltórias de força. E aí a gente consegue fazer essa comparação, né? Eu consigo colocar aqui o meu material. Então, todos estes aqui, ó, todas essas estruturas que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tive que colocar o material. Qual é o material que nós estamos utilizando? Concreto? É o aço? É a madeira? Eu posso colocar madeira? Posso. Eu posso colocar qualquer material. Eu posso colocar plástico. Posso colocar vidro. Desde que eu saiba os parâmetros, né? Alguns materiais já estão na biblioteca da FITU. Outros materiais eu preciso calcular, preciso de alguns parâmetros. Qual? Módulo de densidade, coeficiente de Poisson. Se for algo que envolva temperatura, eu preciso saber o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente térmico desse material. Tá? Eu consigo colocar cargas concentradas, cargas distribuídas, cargas rotacionais, eu consigo colocar variação de temperatura, cargas trapezoidais, triangulares e assim sucessivamente nesta minha estrutura. Tá? Eu consigo modificar, por exemplo, um pouco do layout, esse fundo que está preto aqui, eu consigo colocar ele cor de cinza. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Eu desejo uma boa noite para vocês. Que vocês fiquem bem, passem a noite bem. Não, obrigado, eu que agradeço, Marcos, né? Alba, obrigado a todos, abraço a todos e fiquem bem